Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao webinar de lançamento do RADstudio 10 Seattle no Brasil. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Aqui estão nossos dados para contato, e-mail, blog e nossas páginas no Facebook, Delphi Brasil e Embarcadeiro BR. Nós temos muito conteúdo para passar hoje, temos muita informação, muitos recados. Então, vamos começar pelo primeiro recado de hoje, que é sobre a Embarcadeiro Conference. Então, dia 21 de outubro, Espaço APAS, todo mundo está convidado, presença obrigatória para desenvolvedor Delphi. Aqui, esse site é Embarcadeiro Conference.com.br, ok? Você tem todas as informações da conferência, detalhes do evento, já temos aqui a agenda prévia, valores de inscrição. Corra, aproveite para fazer a inscrição antecipada, porque existem descontos para inscrições antecipadas, tá? Aqui você tem um vídeo bastante legal do ano passado, né, de como foi o evento no ano passado. Então, procure se informar, acesse aqui embarcadeiroconference.com.br e faça a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Depois nós vamos, durante o evento, falar mais sobre a conferência, mas fica aí já o primeiro recado de hoje, ok? Então vamos lá. Um pouco sobre Embarcadeiro. A Embarcadeiro atua principalmente em três linhas de produtos: desenvolvimento de aplicações, que é o nosso assunto de hoje, modelagem de dados e arquitetura com RStudio, uma das principais ferramentas de modelagem de dados hoje do mercado, utilizada pelos maiores bancos e companhias do mundo, e DB Power Studio, ferramentas para DBAs, análise de rendimento de banco de dados e otimização de desempenho de banco de dados e monitoramento. Okay? A Embarcadeiro é uma companhia que foi fundada em 93, tem 3 milhões de clientes ativos. Nós temos mais de 35 produtos que receberam algum tipo de premiação e somos mais de 500 colaboradores espalhados aí por 29 países, além de parceiros por todos os demais países no mundo. Né? Esses são alguns dos clientes que utilizam algumas das nossas ferramentas. E vamos lá falar do RADstudio 10 Seattle. Bem, primeiro sobre a mudança do padrão de nomenclatura. Então, o RADstudio 10 adota um novo padrão de nomenclatura. Nós estamos indo agora além da série XZ, né, onde foram introduzidos suportes a 64-bit, desenvolvimento mobile, etc. Mas o RADstudio 10 ele está bastante focado no Windows 10. Né? Daí a razão dessa, digamos, nova nomenclatura do produto. A ideia é manter o nome RADstudio 10 e aí nós vamos ter uma variação homenageando uma cidade ou um local importante no mundo a cada lançamento. Dessa vez o escolhido foi Seattle porque é a maior cidade mais próxima de onde está a Microsoft, onde o Windows é produzido. Né? Então, por isso, RADstudio 10 Seattle, porque é uma versão realmente muito focada em Windows 10, mas também, como vocês vão ver, com milhares de aprimoramentos em todas as áreas do produto, seja em DataSnap, seja em mobile. Ok? Bem, hoje, no dia que você está assistindo esse evento, a versão trial já está disponível para download. Você já pode testar o produto hoje, o produto também já está disponível para compra ou para atualização. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Resumo da sessão de hoje: nós vamos falar sobre o Windows 10, mas também sobre o foco e estratégia do produto para o futuro, né? E as atualizações que nós temos para mobile, a IDE com suporte à memória estendida para grandes projetos, compilação de grandes grupos de projetos, um novo compilador para C++, suportando C++ 11 para o Win32, nós já tínhamos isso para o Windows 64, agora o Win32 também, então você pode escrever exatamente o mesmo código C++ para todas as plataformas Win32, 64, iOS, Android e Mac, todos os compiladores C++ agora suportando o padrão C++ 11. Né? E obviamente o suporte atualizado para o Windows 10 e outros assuntos que a gente vai passar aqui hoje em detalhes. Né? Bom, primeiro porque o foco, né? Esse foco, essa ênfase em Windows 10. Bom, vocês acompanham o mercado,
tanto quanto a gente, e o Windows 10 tende a ser realmente um sucesso de público, né? Assim como ocorreu com o Windows 7 e talvez com o Windows XP. Mas tudo indica que será um sucesso ainda maior que o Windows 7, o que não ocorreu, né? Como todo mundo sabe, com o Windows 8. Então, alguns números, algumas estatísticas mostram que a velocidade de adoção, né, como se pode ver aqui, é muito rápida para o Windows 10, né? Muito, muito rápida. Estima-se que no primeiro ano 40% de todos os negócios estarão rodando o Windows 10. Então isso é muito rápido. É uma adoção recorde para a história do Windows, né? E praticamente aí quando a gente fala em sistemas operacionais desktop, talvez seja a adoção mais rápida da história, né? Os números estão mostrando isso, ok? Porém, o mundo mobile segue também em crescimento, né? Então, todo desenvolvedor hoje Windows, ele também pensa em desenvolver para mobile, Android e iOS principalmente, né? De qualquer maneira, desenvolvendo para mobile, todos seguem comprometidos a manter suas aplicações Windows, porque obviamente o mobile não é uma substituição, não é um replacement para o Windows, mas sim o mobile é uma extensão das suas aplicações desktop, né? Então, é muito importante fazer mobile, mas é muito importante também seguir desenvolvendo bem para o Windows, e isso no RAD a gente faz e faz muito bem, né? Como eu estou dizendo, a tendência de mobile segue crescendo, né? Isso aqui, essa estatística é extremamente atualizada. Foram vendidos no segundo quarto de 2015, né? Então no Q2 de 2015 foram vendidos 337 milhões de smartphones no mundo, tá? Fonte desse dado do IDC. Ou seja, nós estamos falando de mais de 1 bilhão, né, seguindo essa média de mobile, de devices por ano, né? Estima-se que existem hoje ativos funcionando algo em torno de 2,5 bilhões de devices, né? O que não é novidade é que Android e iOS são 95% do mercado quando combinados, né? Então, realmente, digamos que neste momento os outros sistemas operacionais mobile não tem uma importância no mercado significativa. Android e iOS são 95% do mercado, né? Também uma estatística atualizada por Brasil em julho deste ano, segundo o Kantar, que é um outro instituto de pesquisa, 89,5%, ou seja, praticamente 90% do mercado é Android, tá? Quando a gente fala de Brasil. E aí, por várias razões, custo e etc., mas praticamente 90% do mercado é Android, tá? Outro tópico muito importante, né, para esse ano e para o próximo ano é IoT, Internet das Coisas, né? É um assunto que tem crescido fortemente e estamos vendo aí no mercado serem disponibilizados milhões e milhões de novas marcas e modelos de dispositivos que estão de alguma forma conectados e que têm capacidade de enviar dados, seja via internet, seja dados para uma aplicação. E esses dispositivos estão transformando o comércio, estão transformando o marketing, estão transformando a forma que as empresas produzem, né? Entretenimento, esportes. Na verdade, o IoT ele vai permear toda o nosso dia a dia. É uma questão de criatividade, de como você vai aplicar isso para melhorar o dia a dia ou a interação das pessoas com as empresas, né? Melhorar como nós executamos as tarefas diárias. Então, a IoT é uma realidade já e está crescendo de uma maneira realmente impressionante. Por outro lado, aplicações cloud, aplicações nas nuvens, são um alicerce, né? Toda aplicação hoje mobile e desktop, de alguma forma, ela tem necessidade de interagir com dados que estão remotos. Então, suportar aplicações nas nuvens é uma necessidade. E hoje nós vamos ver isso, nós suportamos tanto Amazon quanto Microsoft, Azure, mas também BaaS, né, Backend as a Service, e o nosso próprio EMS, né? Enfim, o que é o RADStudio? RADStudio é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos Windows, Mac, Mobile e com suporte IoT. O RADStudio da Seattle é realmente a forma mais rápida de construir aplicativos para todas essas plataformas com
totalmente conectados, com acesso a dados, seja local, seja remoto, cache local, dados criptografados e conexão com dispositivos de internet das coisas que está disponível no mercado. Esse é o RadStudio. Nós oferecemos hoje suporte via FireDAC para todos os bancos de dados do mercado, bancos relacionais. Estamos adicionando nessa versão o primeiro suporte a um banco não SQL, no SQLDB, o MongoDB, suporte nativo a JSON, HTML. Podemos falar com qualquer device, Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, aplicações nas nuvens, back-end as a service. E oferecemos um visual realmente atrativo para suas aplicações, seja em VSELIO, seja em FireMonkey, com a interface nativa para Windows 10 e também multi-device para iOS, para Android e para Mac. Suporte atualizado para o Windows 10, então isso inclui novos controles para o Windows 10 e estilos também, né, com um aspecto visual do Windows 10 e acesso, não somente visual, mas acesso à infraestrutura do Windows 10, acesso à Universal Windows Platform e as APIs do Windows RT ou Windows RT. Então, nós suportamos hoje contratos, notificações diretamente nativos do Windows 10. Estamos agregando nessa versão também um suporte estendido na IDE para grandes projetos. Então, hoje é possível utilizar o dobro de memória para compilar grandes grupos de projetos, especialmente importante para grandes grupos de projetos, além de muitas novas ferramentas de produtividades incorporadas na IDE. Nós vamos ver também mais detalhes disso na sequência. Conforme eu comentei, atualização do RAD do C++ para o Windows Mobile. Então, um novo compilador, 100% novo, C++ padrão 11 ou C++ 11 para o Windows 32, então fazendo aí par com o compilador já existente de 64 bits, né? O compilador 32 ele era o clássico, compilador Borland clássico para C. Então agora nós mantemos esse compilador por questões de compatibilidade, mas oferecemos também um novo compilador C++ padrão C++ 11 para o Windows 32, tornando o produto, o compilador C++ todos standard C++ 11 com suporte a CLang. Okay? Hiperconectado. Né? O produto realmente oferece conexão nativa para todos os dispositivos, internet das coisas, beacons, de uma maneira muito simplificada. São basicamente componentes e eventos que lhe permitem acesso a todos os dispositivos, armazenamento e dados, armazenamento nas nuvens, serviços nas nuvens, bancos de dados corporativos ou embutidos em sua aplicação através do Interbase para mobile, que nós vamos falar também hoje. Realmente trata-se de um ambiente multidispositivo, porque você pode criar uma única interface que vai executar bem, visualmente bem, em todas as plataformas. A mesma aplicação compilada nativamente para mobile e desktop. Interfaces ricas, multiplataforma com um único código-fonte. Estamos prontos para IoT. Você pode estender a sua aplicação atual, inclusive VCL, e conectá-la com dispositivos de internet das coisas, conectá-la com beacons, conectá-la com qualquer tipo de dispositivo Bluetooth, Bluetooth Low Energy. E é 100% RAD. Você entrega as suas aplicações rapidamente. Então, nós temos um ambiente de desenvolvimento acelerado, realmente visual. Né? Nós estamos falando de entregar aplicações até 5 vezes mais rápido que em qualquer outro ambiente. Compilando para múltiplos sistemas operacionais, compilando para mobile, conectando aplicações ou dados nas nuvens ou qualquer outro banco de dados relacional e agora também com suporte Big Data e compilando inclusive nativamente para Windows 10, 32 e 64 bits. Enfim, RadStudio Seattle, RadStudio 10 é para desenvolvedores como você, que precisam entregar aplicações rapidamente em várias plataformas. Vamos lá, a gente vai então agora ao primeiro tópico de cada um desses assuntos que nós vimos nesse resumo. Vamos iniciar então falando de
plataformas e compiladores do RAD Studio 10 Seattle. Nós temos hoje, ao todo, 7 compiladores Object-Pascal e 7 compiladores C++. É muito compilador, né, gente? Então, tanto Object-Pascal e C++ estão disponíveis para o Windows 32 e 64 bits, para macOS, para Android, para iOS 32 e 64 bits e o iOS Simulator somente em Object-Pascal. Então, suportamos aí todas as plataformas de maneira nativa com compiladores próprios e nativos, ok? Sem dependências de frameworks externos, de máquinas virtuais ou qualquer um runtime. São compiladores nativos para cada uma dessas plataformas, o que nos permite tirar o melhor de cada uma das plataformas aí que nós suportamos. Um pouco mais de detalhes sobre o novo compilador C++. Esse compilador foi chamado de BCC32C, né, esse compilador novo, mas o compilador clássico, né, o original, o Windows 32, permanece disponível no produto por questões de compatibilidade, então através de uma configuração da IDE você pode alternar se deseja compilar no compilador o clássico C++ ou no novo compilador no padrão C++11, C++11. Então isso é uma configuração do produto, tá? Então agora, tanto o Windows 32 como o 64 quanto o mobile, todos estão suportando a especificação C++11. Tá? Outra novidade é que o compilador C++ agora é multithread, ou seja, não que a aplicação final suporte multithread, porque isso já suporta há muito tempo, mas o compilador é multithread. Então, em C++, isso é importante porque a compilação C++ ela é mais longa, né? Na verdade, a IDE inicia várias sessões de compilação simultaneamente, compilando várias units. Isso está disponível agora para C++ nessa versão, provavelmente seja estendido para os demais compiladores no futuro. Tá? Então, isso para aumentar aí performance de desenvolvimento. Um pouco mais aí sobre os padrões C++. Aqui, features, né, do C++, que são novas features do C++11 suportadas agora no compilador para o Windows 32, já eram suportadas no 64, né, e também mobile. Então, aí algumas features, por exemplo, lambdas, né, expressões lambdas, que é algo similar a métodos anônimos do Delphi. Então, esse é um resumo do que há de novo no compilador C++, agora com suporte ao standard C++11. Muito bem, nosso assunto agora são as novidades da IDE no RAD Studio 10 Seattle. Iniciando aí pelo suporte a grandes projetos. Então agora a IDE suporta o dobro de memória e isso permite realmente compilar projetos muito grandes ou grupo de projetos muito grandes. Então aliado ao Unity Caching, a otimização de utilização do cache na compilação de units, nós agora suportamos realmente projetos muito grandes. Tá? Então, essa é uma das grandes novidades da IDE, que é o suporte melhorado e a melhoria na gestão da memória da própria IDE. Tá? Também uma melhor experiência de usabilidade, então facilmente agora você pode ocultar controles não visuais, filtrar propriedades no Object Inspector. O Structure View tem novos ícones, facilita a identificação de componentes e suporte a multi-monitor, né, estendido. Vamos olhar um pouquinho para isso aqui. Então, vou carregar aqui um projeto, né, por exemplo, esse daqui. Tá? Primeiro aqui, ó, vale notar, né, os componentes todos têm aqui agora ícones corretos para facilitar você identificá-los aqui no Structure View. Né? Você pode filtrar facilmente propriedades, então para encontrar uma propriedade ou um evento desejado, então facilmente você chega aqui na propriedade, né? Através de filtro. Ok? Então, recurso são pequenos recursos, mas que realmente aumentam em muito a produtividade do desenvolvedor no dia a dia. Né? Também navegação facilitada no código. Então, se nós vamos aqui para o código, ó, você tem aqui esse navegador. Você pode posicionar aqui em uma classe e aí navegar facilmente a qualquer método. Tá? Então, facilmente você encontra aqui um método ou você pode digitar
sabendo aqui o nome, né? Então é fácil encontrar aqui qualquer método de navegar através desse navegador de métodos e classes, né? Numa Unity com várias classes também simplifica bastante. Aqui, ó, Structure View atualizado com todos os ícones, né? Também ocultar e exibir componentes não visuais. Então vamos adicionar aqui alguns controles, por exemplo, vamos dizer que nesse form temos algumas carries, né? Então você pode facilmente ocultar ou exibir os controles não visuais, facilitando a visualização do form. Então, aí alguns dos recursos que são interessantes, novos em termos de produtividade da IDE, né? Então falamos aí do navegador de código, falamos aqui do Structure View, filtro de propriedades, estatística de projeto, interessante. Então aqui View Project Statistics, você consegue acompanhar como está o seu trabalho nesse projeto. Então isso aqui é individual para o desenvolvedor, tempo que você já investiu nesse projeto, editando o projeto, tempo em design, compilando e fazendo debugging, ele vai armazenando essas estatísticas para você, para cada um dos projetos, então isso também é integrado aqui na IDE. Tá? Então, falamos aí das estatísticas. Suporte multi-paste Smart Keys é bastante interessante. Vamos lá, vou criar aqui um projeto novo. Então, criar um projeto VCL, tá? Todas essas features estão disponíveis tanto VCL quanto FireMonkey. Então, aqui um projeto novo VCL. Eu vou adicionar aqui, inicialmente, vamos lá para o código, né? Mostrar aqui a sincronização de classes e funções, né? E protótipos de funções. Então, por exemplo, vamos declarar aqui um function test1, né? Que retorna aqui um integer, né? Como você já sabe, Ctrl Shift C completa o código, né? Gera aqui a implementação. Muito bem, mas aí durante o desenvolvimento eu notei aqui que eu precisava de um parâmetro, então aqui eu vou adicionar um parâmetro P do tipo string. Muito bem. Em uma situação normal você voltaria lá para a declaração do método e iria completar ali o parâmetro, mas agora aqui utilizando o Ctrl Alt Shift P, ele automaticamente adiciona, sincroniza os métodos para você, né? Então, podemos fazer também o inverso, né? Então, vou dizer aqui, function test2, desta vez aqui ele recebe um string, retorna um string, perdão. Então, vamos completar o método, ok? E aí nós decidimos aqui agregar um parâmetro, dessa vez um parâmetro integer aqui, por exemplo. Então, Ctrl Alt Shift P, e ele completa a declaração para você, seja um ou vários parâmetros, ele vai sincronizar a declaração do método automaticamente. Então, isso é um refactoring automático aí que já está disponível agora diretamente no código, né? Então, isso é interessante. Outro bastante legal é o multipaste. Então, vamos lá, colocar aqui uma carry, então um componente carry. Vamos simular uma situação normal do dia a dia, né? Um fcarry 1 e aqui um botão só para a gente colocar algum código, né? Então nessa carry, digamos que nós queremos adicionar aqui não sei, pode ser um script para criação da tabela, pode ser um select, né? Razoavelmente grande. Vamos considerar que é um script aqui de uma criação da tabela. Então normalmente você faria, né? Digamos que eu queira tomar esse script, esse aqui é o Power Studio, tá? É o Artisan no caso, né? Aqui eu tenho uma instrução SQL, vários scripts. Eu quero tomar esta criação de tabela aqui, por exemplo, ó, e utilizar aquele componente carry para criar essa tabela, né? Executar esse script, ou um select que seja, né? Então vou aqui. Normalmente você faria o quê? fd carry1.sql. Vamos lá, primeiro um clear, né? Aí fd carry1.sql.add. E aí colar cada linha do seu SQL aqui para manter o SQL organizado, né? Mas agora você pode utilizar, ó, o que a gente vai fazer? Eu venho aqui, vou capturar, né, em Ctrl+C nesse código aqui,
E aí você tem aqui no Edit o Multipaste. O que o Multipaste faz? O Multipaste permite que você tome esse código aqui que está em memória, nesse caso é um create table, né? E eu vou adicionar o que é necessário aqui para ele, ó, fd carry 1.sql.add, ok? Abre aspas, né? E vamos fechar, né? Fecha aqui a aspeta, parênteses, ponto e vírgula, ok? Não quero trim, ok? E aí você tem automaticamente o SQL adicionado já com o componente, né, com o string list do SQL, é, já completando o código. Então esse é o recurso do multipaste, está aqui ó, no edit, multipaste, isso é novo, tá? Também do RaDiTem Seattle. Entre outras, são mais de 20 novas features integradas à IDE, tá ok? Então vamos em frente. Também controle de fluxo e destaques estruturais, né? Isso é importante. Você pode ver que aqui, ó, ele vai marcando para você, né? Início e fim de funções. Se você tem aqui uma função, por exemplo, que altera o fluxo do código, ó, abort, exit, ele vai sinalizando isso para você para facilitar a leitura do código, tá? Suporte multimonitor, então você pode colocar cada uma das partes da IDE em um monitor separado, por exemplo, aqui o Multi-Device Preview, né? Nós vamos ver depois como ele funciona, separado num outro monitor, tá ok? Mais alguns avanços, né? Sincronização de Object Pascal, a gente já viu, de funções e atualizações a o DUnit, suporte de teste unitário, também agora para mobile e atualização das bibliotecas do Subverso que são integradas à IDE, agora atualizados aí para a última versão disponível. Outras novidades interessantes da IDE, GetIt e Community do Toolbar. Para quem não conhece, esses caras foram adicionados no XZ8. Né? Mostrar aqui um pouquinho deles para vocês. Então, nós temos aqui o Tool GetIt. O GetIt é um gerenciador de pacotes, um Package Manager, né? Que permite você encontrar componentes e instalá-los automaticamente na IDE. Então, hoje nós temos aqui já diversos componentes disponíveis, muitos deles free, né? A Embarcadero ela está incentivando e ajudando, patrocinando a atualização de componentes open source. Então aqui você tem toda a suíte do antigo Turbo Power, né? Disponível aí desde as primeiras versões do Delphi, então atualizados até a última versão do RAD, como a Brivia, o Async Pro, todos esses caras open source, ICS, disponíveis aí diretamente para a instalação. Basicamente aqui você aceita a licença, né, e a IDE vai automaticamente instalar o produto para você. Né. Você encontra também produtos disponíveis para compra. Então a ideia é transformar aqui esse cara, né, num mercado de componentes Delphi e C++, né, bibliotecas, por exemplo, aqui para a internet das coisas. Então você tem o pacote pacotes, né, que estão disponíveis para instalação automática, componentes free, componentes pagos, tudo gerenciado através do GetIt. Né? Existe um processo de submissão de componentes, tá? Então você pode, se você produz um componente, uma biblioteca e quer vendê-lo ou quer disponibilizá-lo para usuários Delphi e C++ em todo o mundo, existe um processo, está lá no community, um processo de submissão de componentes para que eles estejam disponíveis aqui no GetIt, tá? Para instalação automática. Então tá aí. Essa é uma das novidades, tá? O gerenciador de package GetIt da IDE e outro, o Community Toolbar. Então aqui você tem acesso direto. Vamos lá, aqui nós temos, deixa eu carregar aqui, o Community, olha aqui de volta, de novo relembrando aí, Embarcadero Conference, não esqueçam, tá? Façam suas inscrições. Tudo que a gente está vendo hoje, com todos os detalhes, palestras individuais por cada um dos tópicos. Como está dizendo aqui no Community, Embarcadero Community, você tem todos os eventos, perguntas e respostas, fóruns, etc. E esse site está disponível agora direto na IDE, tá? Através aqui desse toolbar. Então você tem aqui calendário de eventos, você tem aqui
perguntas e respostas, né? Então você pode fazer aqui, adicionar uma pergunta, etc. Você tem aqui, você pode fazer seu login, estar conectado direto lá no community, que é a versão atual da nossa comunidade, né? O EDN todo vai ser migrado, está sendo migrado aí para o community.embarcadeiro.com. Então, essa é outra novidade da IDE, que é esse toolbar aqui com acesso direto ao community, tá ok? Muito bem, então isso sobre as novidades, algumas das novidades da IDE, né? Conforme a gente falou, são mais de 20 novas features de produtividades integradas à IDE. Vamos falar agora do suporte para o Windows 10 no RadioStudio 10 Seattle. Iniciando pelo seguinte, né? O RadioStudio sempre foi a melhor plataforma para desenvolvimento Windows. Né? A VCL é, sem dúvida, a plataforma mais completa, a biblioteca de componentes mais completa para o Windows nativo, com suporte ao Windows 32, 64 e agora integrando as APIs do Windows RT. Essas APIs elas começaram a ser disponibilizadas no Windows 8, mas agora realmente no Windows 10 elas assumiram um formato que provavelmente é o formato final e a forma de torná-las acessíveis ao desenvolvimento. Né? Além do FireMonkey, obviamente, oferecendo suporte, além do Windows, também a múltiplas plataformas. Né? Então, integração com o Windows RT, o Windows RT e Universal Windows Platform. Então, no Seattle, nós suportamos a integração com as chamadas aplicações universais, inclusive suporte a notificações e contratos. Na verdade, são mais de 41 novas units, tá, integradas no produto, no RadioStudio, com toda a API do Windows RT disponível para que você possa acessar todas as features do Windows 10 diretamente. Tá? E nós temos planos para expandir esse nível de integração de maneira muito significativa assim que esse novo projeto da Microsoft, chamado Microsoft Centennial, estiver disponível. Esse projeto ele vai permitir aplicações Windows 32 e 64 nativas serem também consumidas via a loja da Microsoft. Então você vai poder, num futuro, assim que esse projeto estiver concluído pela Microsoft, nós vamos poder submeter aplicações Win32 e 64 nativas também para o Microsoft Store. Okay? Então nós vamos suportar isso no futuro. Um pouco mais sobre notificações, né? Então nós suportamos agora notificações, integração com as APIs do Windows RT e também contratos, tá? Então vamos passar aqui para a IDE e mostrar um pouquinho disso para vocês. Então aqui eu tenho um grupo de projetos com novidades do Windows 10, tá? E vamos lá começar aqui por as notificações. Vamos executar esse cara aqui, ó. Esse é um projeto VCL, tá? Standard. E aí vou mandar aqui a primeira notificação, ó. Então agora o Windows suporta notificações, assim como você tem notificações na plataforma mobile, né? Você tem agora também notificações no Windows 10, tanto no desktop quanto no tablet, tá? Então suporte a notificações, tá? Tá aí. VCL e FireMonkey. Se nós formos aqui para o FireMonkey, tal qual, tá? O mesmo nível de suporte. E contratos. Os contratos, eles permitem que você compartilhe uma informação da sua aplicação com aplicações nativas do Windows. É parecido com o que acontece com o share no mobile. Né? No mobile você vai lá e pode, por exemplo, enviar, não sei, um link do Facebook direto lá para, ou de um browser diretamente para o WhatsApp, ou vice-versa, enfim. Ou compartilhar uma informação de sua aplicação via Twitter, né? Isso nós temos lá o Share Sheet Action no RAD, no Delphi, no CBuilder, que permite isso. No Windows 10 você tem algo similar, você pode compartilhar uma informação ou dados da sua aplicação com as aplicações do Windows 10
enviando dados, né, para essas aplicações através de contratos. Então, eu tenho uma informação aqui na aplicação e quero enviar um e-mail com essa informação. Você consegue automatizar isso, por exemplo, com o Share Contracts. Na verdade, qualquer aplicação configurada para receber contratos vai poder receber dados da sua aplicação. Então, se a gente executar esse cara aqui, ó, vamos trocar aqui, por exemplo, teste RAD Seattle, né? E vamos compartilhar. Ele vai perguntar se quer compartilhar com quem essa informação. Eu quero compartilhar aqui via e-mail, né? Então ele vai criar um e-mail já adicionando lá o título, esse anexo, né? Se a gente olhar aqui, está programado para enviar um anexo, né? Na aplicação, tá? Então tem aqui ó, a imagem que ele está enviando. Essa imagem está lá no diretório da aplicação, tá? E aí você tem como resultado a criação de um e-mail como esse aqui que vocês estão vendo, ou integração com qualquer outra aplicação já registrada no Windows, disponível para receber essas informações, essa conexão via contratos da API do Windows RT. Então aí, integração nativa com as APIs do Windows 10, são duas das novidades aí com relação a especificamente o Windows 10 no RadStudio Seattle. Novos controles VCL para Windows. Então, nós adicionamos na VCL 5 novos controles, além, obviamente, das APIs do Windows RT, né, e do Universal Application. Então, temos novos controles para que você tenha o mesmo interface, o mesmo look and feel de uma aplicação ou de qualquer outra aplicação nativa Windows 10. Tá? Então, esses são os novos controles. A gente vai passar aqui um a um, né, para que você conheça. Então, vem aqui de volta para o Delphi, né? Vamos fechar esse grupo de projetos e vamos carregar aqui essa pasta. Vamos lá, iniciando aqui pelo Relative Panel. Então, o Relative Panel permite organizar controles sempre de maneira relativa a outro controle, né? Então, por exemplo, você consegue aqui vamos tomar aqui esse edit, né? Então eu gostaria que esse edit ele estivesse, por exemplo, alinhado à esquerda do botão. Né? Então ele permite alinhamento relativo, daí o nome Relative Panel, ele permite alinhamento relativo aos outros controles. Né? Eu gostaria, por exemplo, que o botão ele tivesse alinhado à direita, por exemplo, do shape, né? Ou logo à direita do shape, né? Ou gostaria, por exemplo, de alinhar o top, por exemplo, ou abaixo, né? Então você pode usar qualquer controle relativamente a outros controles, tá certo? Então isso é o Relative Panel, tá? Você tem também suporte a drag drop, tá? Como você está vendo aí, tudo dentro desse Relative Panel. Então um novo controle para o Windows 10, tá? E um pouquinho também de estilos, a gente vai falar sobre isso. Outro novo controle, Split View. Então, o Split View ele é muito parecido com o Multi View lá do FireMonkey. Tá? O Split View permite esse efeito aqui Docked ou Overlay. Né? Aí você tem aqui como ampliar, né? Ou ocultar o seu menu lateral. Ele pode mudar aqui de lado, e aí uma série de funções de animação, etc. Tá? Então, esse Split View é muito parecido com o Multiview do FireMonkey para a construção de interfaces aí modernas nativas do Windows 10, tá? Aqui também aplicando um estilo do Windows 10, os estilos são parte do produto, né? Outro controle, o toggle, esse cara é similar ao switches de on e off, né, que você tem no mobile, né, para Android e iOS, tá? E ele obedece os estilos, né? Então, por exemplo, se você troca aqui os estilos, e você pode customizar, né, aqui o caption, qual caption você quer, quando está ligado, desligado, etc. As cores. Então, esse cara aqui também um novo controle para VCL. Search Box,
O Search Box permite implementar um search na interface, né, com já o padrão da interface do Windows 10. Então você tem aqui um evento que vai ocorrer quando você clica Enter ou aqui no pesquisar, e aí você pode implementar uma pesquisa numa base de dados ou o que for, né? Então o Search Box é outro controle novo para VCL. Active Indicator, esse cara é bem legal, ele permite dar ideia de atividade, né, que está ocorrendo. Então você consegue, são vários padrões, né? Então posso aqui torná-lo maior, e aí você tem diferentes padrões, né, para simular atividades, tá? Ele também tem suporte a estilos, então nós podemos aqui trocar de estilos, como você está vendo, ok? Então, indicator para simulação de atividades, tá? Isso também controle novo Windows 10. E gostaria de falar um pouquinho aqui rapidamente sobre estilos, né? Então, como a gente falou, a aplicação VCL suporta estilos nativamente, já suportava, agora com a adição de estilos do Windows 10, basicamente o que você tem que fazer é determinar quais estilos você quer enviar com a sua aplicação. E se nós executarmos, você vai notar aqui que também, além da aplicação, né? Então, se nós vamos aqui para por exemplo, vamos trocar aqui por Windows 10 Dark, né? Os diálogos também seguem os estilos, tá? Então aqui, ó, todos os diálogos nativos do Windows, mas também vão estar estilizados tal qual sua aplicação, tá? Então isso é muito importante para manter, né, o look and feel da aplicação, né? Então aqui, a gente vai lá para o Open, né? Você tem o Open também, e todos os demais diálogos já estilizados. Então, suporte a estilos também nativo para VCL. Como vocês viram aí, vários controles nativos disponíveis, novos para VCL, focados em Windows 10, mas o mais interessante é que esses controles, eles não rodam somente no Windows 10, eles são controles VCL e são suportados também no Windows 7 e o Windows 8. Então você pode tornar sua aplicação compatível com o Windows 10, com aspecto visual do Windows 10, mas seguir também executando a mesma aplicação, o Windows 8 e o Windows 7. Tá? Além desses controles novos, suporte para monitores de alta resolução, né? Basta habilitar lá uma configuração no Project Options. Tá? DPI por monitor, ou seja, se você está rodando a mesma aplicação e você pega, por exemplo, utilizando dois monitores, você pode jogar um formulário em um outro monitor, ele vai entender a resolução de cada um dos monitores, né? E modernização de alguns diálogos padrões da IDE. Tá? Então aí os estilos para os diálogos, né, como vocês estão vendo, e os estilos do Windows 10 para VCL, né? 3 novos estilos do Windows 10 VCL para que sua aplicação tenha exatamente o aspecto visual do Windows 10. Algumas novidades também do FireMonkey. Então, tivemos aí uma grande revisão do FireMonkey, especialmente na parte desktop também, visando o suporte a Windows 10. Tá? Entre elas, gostaria de destacar aqui hints. Tá? Então, agora todos os componentes FireMonkey suportam os hints nativamente como uma aplicação, como você já tinha no Windows para VCL, mas agora também disponível em desktop para Mac e para Windows. Tá? Também adicionamos controles nativos Windows para o TEDIT Memo, então a gente vai falar mais sobre isso, mas você pode, no momento da compilação, né, se você configurar esse controle como nativo, ele vai substituir pelos controles nativos do Windows, assim como já ocorre para o iOS. Né, para o iOS. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. Otimização de uso do Clipboard, tá? E a atualização nos componentes Multiview e Switch para o padrão visual do Windows 10. Então, vamos lá, ver um pouquinho de cada item desse, né? Os hints para o controle FireMonkey. Então, vamos fechar esse cara aqui. E vamos carregar aqui um pacote de projetos FireMonkey. Ok? Vamos começar aqui pelos hints, tá? Vou rodar essa aplicação aqui inicialmente em Win32, ó. E você vai ver que a aplicação FireMonkey e não, ela tem hints, tá? Da mesma forma da VCL, basta você ter a propriedade hint lá preenchida e show hint true, né? Que o hint está
disponível, seja em Windows, seja em Mac OS X, né? Então, basicamente aqui propriedade hint, sou hint true, né? Vamos rodar também lá no Mac. Então aqui eu vou passar a compilação para Mac e a gente vai executar. Ele vai lá no Mac. Também a gente vai observar a exibição dos hints. Tá aí, ó. Tá nativamente para FireMonkey. Então hints disponíveis. Outra funcionalidade legal. Bom, aqui explicando um pouco essa questão dos controles nativos, né? Então, como é que funciona? Alguns controles, então lá no iOS você tem hoje 6 ou 7 controles que suportam renderização nativa e agora temos 2 para o Windows. A renderização nativa, ela vai implementar o controle exatamente igual, você não muda nada na sua programação, basicamente você seta o control type, se está aqui configurado como styled, ele vai ser renderizado como FireMonkey. Se está com plataforma, ele vai, na verdade, substituir o controle do FireMonkey pelo controle nativo de cada plataforma. Então no Windows, agora estão suportados 2 controles, o Edit e o Memo, né? E no iOS você tem lá 6 ou 7 controles, entre ele o calendário, Edit, Memo, Screwbar e List View, são os principais que agora são nativos também no iOS, podem ser usados de maneira nativa no iOS. O objetivo disso é reforçar a integração com a plataforma, né? Porque você já fazendo isso adiciona vários serviços da plataforma automaticamente à sua aplicação. Então, renderização nativa, tá? Para os dois. Estilos, tá? FireMonkey também, o Windows 10. Vou mostrar mais alguns caras aqui que são interessantes, ó. Vamos lá. Suporte aqui a copy and paste, né? Então, vamos rodar essa aplicação aqui no Windows, inicialmente. Bastante simples, né? Você tem aqui um teste, eu posso copiar esse dado como texto ou copiar como imagem, né? Ele vai copiar essa imagem aqui abaixo, ó. Então, isso é uma aplicação FireMonkey, né? Mas o que fica interessante é se a gente carregar aqui, por exemplo, o Word. Então, vamos lá, carregar o Word, que é uma aplicação nativa ao Windows, né? Uma aplicação uma suite, né, para o Windows. Então, vou carregar aqui o Word, que é parte do Office. Eu vou copiar aqui isso inicialmente como texto e vou colar aqui no Word. Ó. Então, ele tem essa integração com o clipboard da plataforma. Né? Eu posso copiar como imagem e posso colar aqui também como imagem no Word aqui no Windows. Né? Muito bem. O mais legal é que isso também está disponível lá para Mac. Então, vou voltar aqui para o RAD, fechar esse cara, e vamos compilar esse cara aqui agora para Mac OS X. Então, executando o projeto lá no Mac, nós temos exatamente a mesma funcionalidade. Ó. RAD 10. E aí, vamos carregar aqui o Office, o Word também no Mac. Então, esse é o Word do Mac. Né? E aí ele tem total integração tal qual. Ó. Vou copiar aqui e vamos colar. Okay? Você tem esse é o clipboard do agora sim. Você cola a imagem copiada lá da aplicação rodando no SX. Então, também no Mac ou em qualquer outra aplicação nativa de ambas as plataformas, seja Mac ou Windows. Então, isso é um recurso bastante interessante. Tá? Temos suporte também drag and drop, tá? O mesmo recurso, drag and drop também no Windows e no Mac. Os hints, nós já falamos, também Screwbox nativos nas plataformas, tanto Windows quanto iOS. Então, esses são alguns dos novos recursos aí que foram adicionados ao FireMonkey, né? Tornando a plataforma mais integrada a cada um dos sistemas operacionais, tá ok? Estilos, né? Como nós falamos, para tornar a aplicação com aspecto nativo, visual, FireMonkey, tá? Então, suporte a estilos no FireMonkey também, tá? Em resumo,
tanto VSL quanto FireMonkey preparados para o Windows 10. Ambas têm integração com as APIs e componentes do Windows RT, né, como vocês viram. O FireMonkey foi significativamente otimizado, integrando-se melhor à plataforma desktop, né? Tudo isso para mostrar que o RAD realmente está comprometido com o seu suporte ao Windows, especialmente agora com o Windows 10. Muito bem, próximo tópico, mobile e extensões IoT. Vamos começar falando da plataforma FireMonkey, né, para desenvolvimento de aplicações multi-device. Então, como todos já sabem, nós suportamos um único código e múltiplos dispositivos, né? Então, temos controles que podem ser tanto estilizados via FireMonkey como controles nativos e compiladores nativos para diferentes plataformas, sempre gerando código nativo, né? Então, ou seja, a ferramenta totalmente RAD, mas com uma forte arquitetura orientada a objetos. Tudo isso, Windows, Mac, Android e iOS. Isso é possível através do nosso Multi-Device Designer, o Fire UI. Né? No Fire UI você tem, isso foi introduzido no XE7, né, e vem sendo melhorado ao longo das versões, você tem múltiplas views, né, para um único código-fonte. Então é como se você tivesse um arquivo .pas e múltiplos arquivos FMX, que são os arquivos de design do FireMonkey. Né? Assim como lá na VCL você tem um pas e um DFM, no FireMonkey hoje nós suportamos um PAS e vários arquivos de design, vários FMX. Tá? Então isso é o Multi-Device Designer. E no XE8 nós introduzimos o Multi-Device Preview. Então o Preview permite você visualizar o seu formulário ainda enquanto desenvolve em tempo real. Então esse cara aqui você pode colocar no monitor em separado e visualizar como sua aplicação está sendo construída em tempo real. Tá? Então esse é o Multi-Device Preview. Adicionamos também serviços para Android. Então, no Seattle, você tem suporte 100% integrado à IDE para construção de serviços Android. Tá? Além de integração para Android, intents em Android, né, que são aplicações e troca de informação entre aplicações no mundo Android e animações do tipo Touch também para a plataforma Android. Tá? Então, serviços Android suportados através de um wizard totalmente visual, muito fácil de ser utilizado. Algumas novidades para o iOS no Seattle, então Screwbox nativo, melhorias no List View, inclusive List View agora com suporte a vários estilos do List View disponíveis nativamente no iOS. E depuração de aplicações iOS 64 bits ou aplicações universais iOS. Então, aí um exemplo de List View com aparência customizada, né, nativa do iOS. Tá? Debug 64 bits, também outro recurso que foi adicionado nessa versão. Além de melhorias inúmeras na parte de Style Design, né? Tanto o Bitmap Style Designer para VSL quanto o FireMonkey Style Designer totalmente melhorado com suporte simplificado à criação de novos estilos ou a aplicação de estilos a controles visuais. Tá? Então aí várias melhorias no Style Designer para simplificar a customização da sua aplicação. Vou mostrar um pouco disso aqui para vocês. Vamos lá, vamos criar aqui uma aplicação multi-device, né? Então, o Device Application em branco. Né? Então, aqui nós estamos começando a aplicação FireMonkey que permite compilar para várias plataformas. Né? Então, para quem é novo nisso daqui, né, no mundo FireMonkey, ó, aqui à direita você tem suporte à compilação para todas as plataformas suportadas. Basicamente, clicando aqui no Project Manager, você vai selecionar para que plataforma você quer compilar. Não vai alterar uma linha de código, simplesmente alterar qual plataforma você deseja compilar seu projeto. Né? O Multi-Device Designer ele permite que você construa a mesma aplicação para várias plataformas. Então, eu posso aqui visualizar essa mesma aplicação, por exemplo, no formato de iPhone de 4 polegadas, no Android, talvez aqui num iPad, por exemplo, e até mesmo num Mac desktop. Né? Porém,
todos são dependentes dessa view master, né? Então são múltiplas views, ó, é o mesmo código fonte, mas múltiplos arquivos FMX, né? Múltiplos designers ou views, tá? E todo controle que é adicionado na view master automaticamente está disponível em todas as views herdadas, né? Então, para cada uma das views, você tem automaticamente o estilo visual do controle adequado à plataforma que você está distribuindo, né? Se nós aqui no master ajustamos o estilo visual desse controle, então aqui vamos colocar aqui style lookup, né? Vamos colocar aqui uma câmera, por exemplo, né? Essa câmera aqui, ó, esse é o aspecto visual da câmera no mundo Windows, que é o meu Form Master, né? Mas se eu vou lá para o iOS, ó, você tem a câmera do iOS. Se eu vou para o Android, você tem a câmera já do Android. Então, você vai manter um código-fonte, mas múltiplos designs. Tudo que você precisar personalizar é possível personalizar para cada um dos devices ou plataformas que você quer suportar. E essas visualizações são configuráveis, né? Você pode adicionar novas visualizações. Aqui em Tool Options, você tem a liberdade de configurar novas visualizações para sua aplicação e personalizar o seu projeto para cada uma delas. Tá certo? Obviamente você pode rotacionar aqui, né, para observar como sua aplicação vai ficar no form rotacionado. Tá? Então esse é o multi-designer, multi-device designer. Tá? Eu vou carregar aqui um outro exemplo para que fique mais claro aqui esse nível de suporte, né? Então vamos aqui para esse projeto. Esse mesmo projeto, ó, você tem ele aqui na plataforma Windows, né? Ele tem aqui um multiview, onde tem uma lista de nomes, né? Você tem ele aqui, por exemplo, no iPad, você tem ele aqui num Android de 4 polegadas, né? Então, o multiview é interessante porque ele automaticamente se adequa ao tamanho da janela. Por exemplo, na aplicação desktop, você tem o multiview aqui sendo exibido, ele poderia inclusive estar estendido, né? Porque há espaço disponível. Quando você vai para uma aplicação mobile, num telefone, por exemplo, ele vai se transformar num menu automaticamente. Isso é um recurso do multiview. Você não tem que programar uma linha de código. Se tiver aqui para o código, você vê que não tem código. Base somente as views, né? Então, nós podemos executar essa aplicação, por exemplo, aqui no Windows, tá? E você vai ver, aqui é o Windows 10, então essa aplicação já vai ter o aspecto visual do Windows 10. Está compilando. Tá aí, né? Então aqui nós temos a barra aqui lateral de nomes, né? Você pode ocultar, isso aqui pode ser configurado de várias maneiras, para sempre exibir ou não, né? Mas o fato é que aqui é a aplicação rodando com o estilo do Windows 10, né? Usando aqui já os controles do Windows 10. Tá? Nós vamos rodar agora ela aqui no Mac. Então, vamos aqui selecionar Mac e vamos executar. Você vai notar que a aplicação vai ter o estilo visual lá do Mac, né? Ali eu já estou com o PA Server ativo, ele já está fazendo o deploy automático lá para o Mac. Então está aqui, ó, o mesmo list view já exibindo automaticamente, porque esse é o padrão do multiview para o Mac, né? Tudo isso é configurável. Eu vou conectar aqui um device Android, tá? E vamos conectar aqui o device Android, ele vai conectar aqui no Windows, tá? Então vamos fechar esse cara. Eu vou compartilhar aqui a tela do Android com vocês, então vamos lá. Tive aqui o Reflector permite, é um aplicativo para Mac que permite você utilizar o recurso do Chromecast, né, do Screencast do Android para compartilhar a tela. O mesmo acontece para o iOS, no AirPlay do iOS. Então a gente vai compartilhar aqui a tela do Android. Eu vou também carregar aqui o simulador do iOS. Então, iOS Simulator. Então, eu tenho essa aplicação rodando aqui no Android, né? A mesma aplicação aqui. Você vai notar que automaticamente ele converteu a lista de nomes num menu lateral. Tá? Isso é uma propriedade do multiview
que automaticamente toma esta providência para você, você não tem que adicionar nenhuma linha de código, né? E se nós executarmos a mesma aplicação lá no Simulator, tá? Então aqui iPad 2, eu vou executar no simulador do tablet para mostrar para vocês um efeito bastante interessante. Enquanto ele compila aqui e envia a aplicação, nota aqui o seguinte, na aplicação Android eu estou exibindo menos dados, né, se comparado à aplicação Windows. Né? A aplicação Windows tem mais dados aqui abaixo, tem detalhes aqui de pagamento do funcionário, etc. Né? Então, como é que isso é possível? Aqui está a aplicação no tablet, né? E você pode ver que no tablet aqui você tem mais informações, no Android menos. Então, esse é o primeiro detalhe que eu gostaria de mostrar. Isso basicamente é possível porque nós somos aqui na view do Android. E aqui na view do Android você tem esse multiview. E esse multiview ele está configurado como visible false. Então, basta ir lá na plataforma Android e configurar determinado controle como invisível e ele já não estará disponível quando compilando para essa plataforma. Por outro lado, aqui no iPad, nós estamos aqui em modo retrato ou portrait, né? Então o menu de nomes também está aqui disponível, ok? Porém, se eu rotacionar o dispositivo para landscape, ou seja, modo paisagem, você pode ver que automaticamente a lista de nomes se tornou disponível. Por quê? Porque há mais espaço na tela. Se nós voltarmos para o modo retrato, ele oculta e converte isso numa lista de nomes. Isso é automático da plataforma FireMonkey. Aqui não tem uma linha de código. Então, isso é uma produtividade realmente tremenda. Tá ok? Vamos lá. Então, tá aí o que é o Multi-Device Designer. Né? E o Multi-Device Preview, vou destacar o formulário aqui, ó. Esse cara é que você pode colocar, por exemplo, em um monitor à parte, né? E aí você tem um preview da sua aplicação em cada uma das plataformas que você quer suportar. Você pode aqui selecionar mais plataformas, por exemplo, o Android de 3 polegadas menor, por exemplo. Né? E aí você vai em tempo real observar como sua aplicação vai ficar em cada uma das plataformas que você quer suportar. Então esse é o Multi-Device Preview. Tá? Isso é uma novidade, aí foi introduzido no XZ8 e otimizado agora para o RAD10 Seattle. Tá ok? Agora nós suportamos a criação de serviços diretamente na IDE. Né? Você pode criar serviços locais ou remotos, ou seja, para acesso pela própria aplicação que inicializa o serviço ou por uma aplicação remota, baseados ou não em intent. Né? O intent vai determinar se o serviço pode executar uma ação não síncrona ou apenas síncrona. Né? Então, pode ser baseado em intent ou não. Né? Isso diretamente um wizard da ideia. Então, se a gente vem aqui para a ideia do produto, ó, eu vou criar aqui uma aplicação, o device, né? Uma aplicação em branco, tá? E você parte de uma aplicação normal, né? Mas aí você tem um wizard aqui para adicionar um Android Service, né? Então, vamos renomear aqui esse cara, tá? Como host application, essa é a minha aplicação principal, né? E ela vai ter integrado, né, um serviço. Então, nesse mesmo Project Group, né, eu vou adicionar aqui um serviço local. Então, esse aqui, libproject, é meu serviço, né? Então, vamos chamar aqui de Service Application, ok? E esse cara é onde você vai desenvolver, ele tem aqui como um data model, é onde você vai desenvolver o seu serviço, ou seja, o que a aplicação, o que o serviço vai fazer, monitorar um beacon, monitorar GPS, seja o que for. Né? E aí, no momento de gerar a aplicação final, né, aqui quando você vem em Target Platform Android, você tem a habilidade de adicionar o serviço nesta aplicação, que é a aplicação host que vai carregar o serviço e startar o serviço, né, no momento
necessário. Então aqui você tem Add Android Service, você vai apontar para o path onde está salvo o serviço e ele vai incorporar isso automaticamente na sua aplicação. Então, suporte a serviços por Wizard, extremamente simplificado, tá? Serviços para Android. Também adicionamos suporte a aplicações de background em iOS. iOS não tem o conceito de serviços no sistema operacional. Né? Não importa se é desenvolvendo em Delphi, em Xcode, não tem o conceito de serviço. Você tem aplicações com suporte a adições em background. Isso também a gente adicionou no RAD 10 Seattle. Né? Então eu vou carregar aqui esse projeto, tá? Um projeto com um serviço, ó, esse Notification Service Demo, o que ele vai fazer? Ele vai exibir uma notificação depois de um tempo, né, aqui determinado. Então eu tenho aqui, ó, no serviço a habilidade de enviar uma notificação, né, ele vai fazer isso após X segundos, né, então eu posso carregar a aplicação e fechá-la, e aí o serviço vai estar rodando em segundo plano, e após aqui, nesse caso, 8 segundos, ele vai exibir a notificação. Tá? Então eu vou mostrar para vocês a aplicação aqui rodando. Eu tenho aqui o Reflector aqui, ó. Ok? Então vamos lá, a aplicação com o serviço rodando aqui no Android. Tá lá, vamos startar o serviço, né? Isso pode ser obviamente uma ação automática. Vamos encerrar a aplicação e aí em alguns segundos você vai ter a notificação e quando clicarmos, ó lá, apareceu a notificaçãozinha da sua aplicação, ó. E aí a gente clica na aplicação, na notificação ele carrega a aplicação e ali o log que foi recebido uma notificação. Né? Então um exemplo aí do serviço rodando no Android, tá ok? Mais sobre isso nós vamos ter uma palestra exclusiva sobre serviços do começo ao fim, como implementar, como fazer tracking, por exemplo, para beacons, para GPS, aqui na Conference. Tá? A grade final deve estar disponível ainda essa semana, a gente está trabalhando nisso, mas é garantido que teremos uma sessão só sobre serviços em Android durante a Conference. Tá? Então, isso sobre serviços, outra novidade do RAD 10 Seattle. Ok, dando prosseguimento, nosso assunto agora é IoT, Internet das Coisas. Então, só para recordar um pouco, o RAD tem desde o XE8 uma base completa para suportar Internet das Coisas, aplicação e integração com IoT, beacons e qualquer dispositivo Bluetooth ou Bluetooth Smart ou Bluetooth Low Energy. Né? Então, nós temos bibliotecas REST e HTTP para dispositivos Wi-Fi, temos suporte a Bluetooth, Bluetooth Low Energy, App Tethering, que é a habilidade de integrar aplicações mobile e desktop, trocar informações entre elas, ou mobile, ou desktop, tanto faz. Né? Se necessário, você pode ter acesso aos SDKs nativos, conforme nós já vimos, conexões com cloud, back-end as a service, e cache de dados local, que é importantíssimo para esse cenário de aplicações mobile e beacons, né, através do IBLite ou a IB2Go na versão com criptografia. Né? Então, falando de conectividade, você tem o App Tethering, que permite conectar uma aplicação, por exemplo, mobile, enviar dados para uma aplicação desktop, mesmo em plataformas distintas. Eu posso enviar, por exemplo, dados de uma aplicação iOS ou Android para uma aplicação VCL, tudo isso via Wi-Fi ou Bluetooth. Né? E suporte nativo Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Bluetooth Smart, esses dispositivos de prática de esportes, relógios inteligentes para captura de batidas do coração, integração com beacons especialmente para aplicações de proximidade, tudo isso está suportado no RAD 10 Seattle. Para citar algumas melhorias, né, então a gente vê otimizações no suporte a beacons e Bluetooth, melhorias de protocolo, eles estão mais rápidos, né, em termos de detecção e etc., mais precisos.
Agora, a partir do Seattle, a gente pode tornar qualquer device que seja Bluetooth Low Energy a se comportar como um bico, ou seja, emitir um sinal para que ele possa, você possa traquear a distância que você está, né, desse device, né? Novas bibliotecas JSON, isso ajuda também a integração com IoT, né? E algumas ferramentas add-on, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, como o Beacon Fence, foi lançado pelo Embarcadero aí recentemente, tá? Então, vou mostrar um pouco para vocês aqui. Vou fechar esse cara aqui. E vou carregar aqui um exemplo com beacons, né? E só para que vocês tenham uma ideia de como é simples, né? O suporte a beacon ele está baseado nesse componente, né? E você tem eventos. Então, quando você entra na área do beacon, né, o beacon ele vai te dar noção de proximidade, quanto você está daquele dispositivo. Ele emite um sinal Bluetooth, né? Bluetooth Low Energy. Então, aqui basicamente você tem um evento para saber quando você está próximo daquele beacon, né? Ele vai disparar esse evento, tá? Ou quando você entra ou sai de uma área. Então, é bastante simples e extremamente poderoso o que você pode fazer com beacons. Nós tivemos aí recentemente um webinar sobre beacons, né, e sobre IoT aplicado à área de saúde. Então, você também pode buscar por esse webinar, porque é um webinar inteiro sobre esse assunto, sobre beacons e como funciona essa integração no RAD, tá? Muito bem, então suporte total à internet das coisas e suporte total a beacons. Nós vamos ter durante a conference um tracking inteiro, ou seja, são várias sessões seguidas sobre beacons. Então, se você tem interesse nesse assunto, a gente vai abordar desde configuração, de como escolher o device correto, de como configurá-lo, até como integrar em sua aplicação e depois passando para exemplos reais aplicados à segurança, aplicados a GPS interno, tá? Então, teremos um tracking, se você tem interesse nessa área de IoT Beacons, um tracking exclusivo só para esta área durante a conference. Falar um pouco sobre dados, sobre FireDAC, né? Então, obviamente, database é algo fundamental para qualquer aplicação. Banco de dados é algo fundamental numa aplicação, seja Windows, seja mobile, né? Então, hoje nós suportamos os principais bancos corporativos, suportamos também os principais bancos open source, como MySQL, SQLite, Postgre, e tudo isso através do FireDAC. FireDAC é o nosso framework para conexão com bases de dados relacionais e através de acesso universal, ou seja, você tem os mesmos componentes acessando qualquer banco de dados em qualquer plataforma. Você programa uma vez e roda com qualquer banco de dados em qualquer plataforma. E nessa edição, no RAD 10 Seattle, nós estamos introduzindo o primeiro suporte do FireDAC a banco de dados NoSQL. Nós já suportamos o Teradata, desde a versão XZ8, e agora estamos agregando o MongoDB, que é um banco NoSQL, é o primeiro banco NoSQL que a gente está suportando, com integração direta e nativa. Você tem um driver, né, para o FireDAC Connection, mas você tem também componentes específicos, como datasets focados em estrutura NoSQL, porque isso é um pouco diferente de uma base SQL, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Ó. Vou fechar aqui esse projeto. Eu tenho aqui uma VM onde eu estou executando um Linux, tá? Então, essa VM aqui ó, é um Linux com um MongoDB carregado, ele está ouvindo aqui nesse IP, tá? Então, é um Linux com um MongoDB. A gente vai aqui carregar um exemplo, vamos carregar aqui esse MongoDB Explorer, né? Aqui ele já está configurado aqui para ir para esse IP. Se a gente pegar aqui o FireDAC Connection Editor, esse é o IP daquela VM, né, nessa porta, ok? Podemos aqui testar a conexão, está tudo ok. Então nós vamos executar esse projeto para mostrar a conexão com o MongoDB. Aqui são exemplos das coleções de dados, né? Eles não são databases, né? Porque database na verdade é relacional, aqui não é não relacional, é NoSQL, são coleções de dados. Então você pode ver aqui, a gente está enxergando esse database e os dados que estão nessa coleção, né? Então aqui uma lista de
livros, né? E essa livros tem um dataset embutido, ó, então o grid suporta isso, que são os autores desse livro. Tá? Então, o nosso DBGrid já suporta coleções de Big Data, tá? Tudo integrado, isso VCL e FireMonkey, tá ok? Então, aí suporte nativo a MongoDB no FireDAC, tá? Como vocês estão vendo. Isso é uma coisa muito legal, que você pode fazer uma aplicação Delphi já, ou CBuilder diretamente conectado a um motor desses de Big Data, né? É um belo salto aí para quem desenvolve aplicações de banco de dados. Então, alguns componentes nativos, com tradução das APIs diretas, né, do MongoDB. Então, tem um Mongo Dataset, Query e Pipeline, são comandos específicos para a plataforma NoSQL. Ok? Algumas outras melhorias gerais do FireDAC. Vocês sabem que lá no FireDAC a gente tem componentes para ETL, né, extração e importação de dados. Então, algumas melhorias no Batchmove, suportando aí agora também merge e replace de dados. Tá? Atualizações, melhorias no modelo de cache updates do FireDAC. Também, nessa edição, melhorias no DateSnap. Então, o DateSnap agora utiliza a mesma infraestrutura nativa de HTTP. Então, se você está criando aplicações DateSnap para Apache ou Internet Information Server, agora ele utiliza HTTP nativo. Então, isso obviamente vai render uma performance muito interessante, mas principalmente permite dispensar o OpenSSL. Então, o cliente do DateSnap não precisa mais do OpenSSL para fazer conexões seguras. Tá? Então, agora também HTTPS e HTTP integrado nativamente no DateSnap. Outras melhorias no DateSnap, compressão de dados no JSON Reflection. Então, o Reflector JSON agora tem compressão de dados JSON para uma performance melhor. Então, no momento de serializar e deserializar, ele vai comprimir. Né? E nós estamos adicionando no produto também um exemplo, utilizando o Schema Adapter em aplicações DateSnap. O Schema Adapter é que permite você serializar vários datasets JSON para o cliente e gerar as atualizações e deserializá-los. Tá? Então, suporte aí atualizado também para o DateSnap, essa é outra novidade do RAD 10 Seattle. Tá? Suporte também atualizado para cloud. Então, toda a infraestrutura cloud para a Amazon e para a Azure, atualizado também para as bibliotecas nativas HTTP e HTTPS da Unity System Net. Então, não precisam também mais de OpenSSL e isso garante uma melhor performance. Todas essas APIs estão atualizadas para as últimas versões, tanto do Amazon quanto do Windows Azure. Você pode distribuir e criar serviços conectando essas bases de dados nas nuvens. Tá? Um pouquinho sobre RTL. A RTL, vocês sabem, é a infraestrutura básica do produto, tanto Delphi quanto CBuilder, seja mobile, seja desktop. Né? Então é na RTL que estão todas as funções de gestão de memória, strings, etc. E eu gostaria de destacar aqui a nossa biblioteca de programação paralela. Isso foi introduzido no XZ7, né? Então o T-Parallel, você tem condições de fazer, por exemplo, force com tarefas sendo executadas em paralelo. Você tem classes para executar tarefas em segundo plano, tasks e etc. Então é muito poderoso. Eu recomendo fortemente o estudo dessa biblioteca de programação paralela, tá? Ela foi introduzida no XZ7 e era importantíssima também para mobile, para que você mantenha sua aplicação responsiva, ou seja, se você vai fazer uma consulta REST, por exemplo, você faz em segundo plano para que a aplicação não fique esperando, né? Esse é o cenário ideal. Né? Então aí um pouco do HTTP nativo, né? Ele vai utilizar o SDK de cada plataforma, ou seja, se eu estou no iOS, eu estou usando o HTTP do iOS, se eu estou no Android, idem, se eu estou no Windows, HTTP do Windows, ou seja, certificados, tudo que você já tem configurado no sistema operacional já está disponível para a sua aplicação. Você não tem que configurar nada a mais e nem distribuir OpenSSL com sua aplicação para HTTPS. Okay? Então esses caras estão disponíveis e utilizados por todas as bibliotecas que fazem acesso à web de alguma forma, como o REST, o BAS, o Backend as a Service e o próprio MS. Né? E como a gente já comentou, atualizado agora para os serviços de cloud e DateSnap. Tá? Novas classes também no RAD 10 Seattle para processamento JSON
e Binary JSON. Então são classes novas baseadas numa implementação do estilo JSON.NET, onde você tem classes para streaming de JSON de uma maneira extremamente performática e fácil, código fácil de escrever. Tá? Então isso também é novo no RAD Seattle. Okay? São novas classes para construtores unificando todo o tratamento de JSON nessas classes. Tá? Então, obviamente, as classes anteriores seguem disponíveis, mas elas estão por questões de compatibilidade. As classes novas são extremamente performáticas. Todos esses tópicos aqui que nós falamos, tá? Então, resumindo aqui, JSON, novos JSONs, novas bibliotecas HTTP, a biblioteca de programação paralela, suporte a cloud, as melhorias da Snap, também estarão disponíveis em palestras durante a conference. Tá, ok? Então, como vocês viram, são realmente muitas novidades no produto. Essa foi uma visão geral do que nós temos nessa edição no RAD 10, seja em Delphi ou C++. Existem muitas outras features e funcionalidades que nós ainda não exploramos nesse evento. Né? E o RAD 10 é realmente a maneira mais rápida e fácil de criar aplicações ricas para o Windows 10, Mac e mobile, totalmente conectado, seja Bluetooth, seja App Tethering, seja Beacon, e internet das coisas. Você pode conectar qualquer tipo de device. Suporte nativo Windows 10, suporte novos componentes para Windows RT, novos componentes para VCL e FireMonkey suportando Windows 10, mais poder na IDE para suporte a grandes projetos. É realmente uma release muito interessante, é um clássico, vai se tornar um clássico do Delphi e do CBuilder. Tá? Você já pode fazer download do trial, tá? Ou atualizar ou comprar o seu produto ou atualizar a sua versão existente. Já está disponível, então aqui alguns links, nós vamos colar também esses links aí no chat para que vocês tenham fácil acesso. Então, aqui você já tem o ISO para fazer download do trial e testar o produto, tá? Nós vamos falar durante a questão de perguntas e respostas também de outros produtos que o Embarcadero está lançando, então nós vamos passar as perguntas e respostas, mas também vamos falar de add-ons e outros produtos que nós estamos lançando e outros mais que virão por aí. Então nós vamos agora ao vivo para a sessão de perguntas e respostas e mais algumas novidades e mais detalhes da conferência para vocês. Ok? Então vamos lá ao vivo a partir de agora.